Fala, meus queridos, tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola, o penúltimo do ano. Amanhã tem bons e baratos e valorização. 28ª rodada só vai ser semana que vem, né? Depois do ano novo. E aproveita a oportunidade aí para desejar a todo mundo, né? Um feliz ano novo. 2021 seja repleto de muita saúde, né? Paz e prosperidade, porque 2020 não tem sido um ano fácil para ninguém. Tomara que essa vacina chegue logo ao Brasil para a gente voltar à normalidade. Portanto, se você já é inscrito, deixa aquele like. Se você não é inscrito, me convido humildemente a se inscrever no canal. Não vamos perder tempo, simbora lá pro Vitão. Pessoal, isso aqui foi a pontuação do nosso time do canal, 69.68. Não foi aquela pontuação maravilhosa, mas também não foi ruim. Foi uma pontuação razoável ali. Eu sempre falo que a pontuação girando ali em torno de 70, 80 pontos, né? É média de time vencedor de ligas aí. De maneira geral aqui fiquei satisfeito, né? É claro que aqui eu fui olho grande, dobrei o Galo aqui. O Galo ganhou 2 a 0, ganhou. Mas quem acabou fazendo gol foi o Johan, aquele golaço, né, no ângulo, né? E o Sacha que entrou no segundo tempo, justamente no lugar do Vargas, né? Menino aqui até que tava apontando razoavelmente bem, mas foi dar aquele carrinho louco lá na frente, não sei pra quê. Tomou um cartão amarelo. Vinícius também tomou um cartão amarelo e não jogou bem, acabou zerando a pontuação. Marinho, como sempre, um monstro, né? Sempre imitando, era até para fazer mais. Quem sabe se fosse dado assistência naquele gol que foi anulado, que pegou no braço ali do Arthur Gomes, que abaixou a cabeça ali, fechou o olho, sei lá o que ele quis fazer. Talvez se ele não fosse na bola até pegaria na trave ou fosse sair um gol olímpico, né? De maneira geral aqui defensivamente vinha sempre muito bem. Arana também deu assistência, foi bem. Hever também, SG foi mantido. Gustavo Gomes não jogou, o que prejudicou, né? E o Volpe aqui acabou tomando gol naquela caquinha ali do Sara ali, né? Entregando a bola pro Fluminense. Mas tá tudo certo, até que foi um bom desempenho, poderia ser melhor? Poderia, mas Cartola é regularidade. E pontuar em média de 70, 80 pontos por rodada é o ideal aí para ligas de regularidade, ligas clássicas. Mas rapidamente vamos dar uma passadinha aqui na liga dos youtubers, vamos ver como é que foi a última rodada aí. O maior pontuador da rodada aí foi o canal Cartola é Coisa Séria, do nosso querido Danilo. Inclusive é o administrador do Liga dos Youtubers. Danilo, forte abraço, irmão. Dê uma olhadinha no teu time. Botasse o Brenner, hein? Mandou bem demais. Em segundo lugar foi o canal Angel Diógenes, né? Do Diógenes, fez 96.91, 21. Em terceiro foi o Rapazola mais 10, o Rafael, fez 95.11. Em quarto lugar foi o Carlos Joga 10 do Laércio. Forte abraço, Laércio, 92.42. Em quinto foi o canal Dicas do Ted do Murilo, 88.98. Esses foram os 5 primeiros. Vamos dar uma olhadinha como é que tá no campeonato aí. O canal Dicas do Ted do Murilo está em primeiro, 1921.33. DJ Cartoleiro do Gustavo está em segundo com 1903.64. Em terceiro está o canal Ângelo Diógenes do Ângelo, né? Do Diógenes, fez 1852.61. Em quarto lugar está o MW Team com 1850.67. E em quinto lugar está o canal Leiva do Ronaldo com 1844.97. Esses aí foram os 5 primeiros do geral e os 5 primeiros da rodada. E claro, venho aqui também convidar vocês, para quem ainda não conhece, a participar do Ligas do Mané, ligasdomané.com.br. Tem link logo abaixo aqui na descrição do vídeo. Site ligas apostadas do Mané aqui do canal, certo? Rodada 28 aí já está aberto com 12 times, certo? A última rodada aí teve uma boa premiação aqui, ó, com R$ 1.611, com 179 times. Todos aqui já receberam sua premiação. O pagamento é em 24 horas. Ah, Mané, mas eu não gosto de liga de tiro curto, não tem problema, tem regularidade. A mensal de dezembro terminou, teve 58 times com uma premiação de R$ 1.305. Aqui, ó, todos também já receberam as suas premiações, certo? Então quem quiser aqui, ó, se inscrever, inclusive a de janeiro já está aberta aqui, ó, já tem 2 times, é só vir aqui colocar para se inscrever. Muito fácil, intuitivo, né? Tem dúvida, me chama no WhatsApp. Tudo automatizado, pagamento, transferência bancária, cartão de crédito, Pix, tá? Tá tudo certo, tudo belezinha. É só vir aqui se inscrever, quer participar, quer brincar? Pode chamar o Mané aqui, né? Ou se inscrever diretamente, que é altamente fácil e intuitivo. Certo? Esse aqui é o nosso Instagram, Mané Cartola FC, tudo junto. É por aqui que eu boto aqui os times atualizados. Inclusive fiz uma caquinha aqui, né? O time de bons e baratos estava com o Brenner aqui na frente. Daí fui crescer o olho, fui dobrar o galo, né? Me dei mal, o Savarino não foi bem, mas tá tudo certo. É por aqui também que eu boto alguns cards de arbitragem. A gente tá com um acerto grande aí, né? E outros cards que eu acho que são interessantes para a rodada. Tá ok, pessoal? Então quem quiser seguir a gente aqui no Instagram, Mané Cartola FC, tudo junto, vai ser muito bem-vindo. Quem quiser participar do Ligas do Mané também vai ser muito bem-vindo. Tanto o Instagram quanto o Ligas do Mané tem link logo abaixo na descrição. Voltando agora para nossa escalação, vamos lá começar a nossa escalação. Lembrando que essa rodada aí
vai ter apenas 8 jogos, vai começar na quarta-feira, dia 6 apenas. Tô gravando agora o vídeo, né, porque também sou filho de Deus, vai ter Réveillon agora, e esse vai ser o primeiro final de semana depois de alguns meses, depois que o Cartola começou, que não vou fazer live, enfim, né, então vou gravar já hoje o principal e o Bons e Baratos amanhã e lançar. Pra quê? Pra fazer a live apenas quarta-feira, certo? Ao meio-dia, tá? Ao meio-dia, porque quarta-feira muita gente vai estar trabalhando, aí aquele horário de almoço, de repente o pessoal consegue pegar a live. Tá certo? Então vão ser apenas 8 jogos. Por quê? Porque Palmeiras e Corinthians e Atlético Mineiro e Santos não valerão. Por quê? Porque o Palmeiras e o Santos jogarão semana que vem jogos da Libertadores. Tá certo? Bora lá para nossa escalação de uma vez. Vamos usar aqui nosso querido Catimba State, parceiro do canal. Também tem link logo abaixo aqui na descrição, certo? Quem quiser aí assinar as últimas rodadas, tá em preço promocional R$11,90 se não me engano. E ganha 10% de desconto se botar o cupom Mané Cartola tudo junto. Também tem link logo aqui abaixo, tá? Vamos lá, vamos botar para filtrar aqui. Cruzamento de scout, casa fora, as últimas 5 rodadas. Vamos botar goleiro, que eu tava dando uma analisada aqui em laterais, né? Para dar uma escolhida no time. Porque lateral eu tô com bastante dúvida, tá? E vamos dar uma olhadinha nos nossos goleiros. As últimas 5 rodadas, quem é que vem pontuando muito bem com os seus goleiros dentro de casa? Por incrível que pareça, uma pena, são os dois times, os dois jogos que não valerão para a rodada, certo? Em terceiro lugar, disponível para a rodada, que se torna o primeiro, quem é que mais vem pontuando com seu goleiro dentro de casa é o Curitiba. Então vejo sim o Wilson como uma boa. Vamos botar aqui goleiros, né? Vamos ver aqui como é que tá o Wilson. Ó, o Wilson está com uma média de 5,25 jogando em casa, certo? Oscila bastante, né? Entre negativar e fazer boas pontuações. Teve alguém do canal que brincou comigo na live, né? Ou mandou mensagem lá no Instagram, dizendo que o Wilson é uma rodada positiva dentro de casa e uma negativa. Se for seguir aqui, ó, essa escala, tá na hora dele fazer uma pontuação positiva, tá? Mas é um goleiro que vai muito bem dentro de casa, um dos goleiros disponíveis para a rodada com uma das melhores médias. Vai enfrentar um Goiás que cede alguns bons pontos para goleiros adversários. Aí, ó, negativou apenas o Walter e o Jean, certo? Porque o Walter entrou no segundo tempo, né? O Cássio se machucou, mas de maneira geral aí vem cedendo alguns bons pontos aí. Por quê? Porque o Goiás, por mais que tenha melhorado defensivamente e ofensivamente, é um time que tem uma certa dificuldade de fazer gols. E o Curitiba da mesma forma. Aliás, esse jogo aqui, gente, ó, pode ver, o Curitiba é o 19º melhor mandante, ou seja, o segundo pior mandante da competição. E o Goiás é o 18º melhor visitante, ou seja, o terceiro de trás para frente, o pior visitante da competição. Então aqui é jogo de 6 pontos, confronto direto por rebaixamento, certo? Mas perceba assim, ó, a média de gols como mandante do Curitiba, 0,54. Média de gols sofridos como mandante do Curitiba, 0,85. Média de gols como visitante do Goiás, 0,69. O Goiás só tem uma média de gols sofridos grande, de 1,31. Mas isso aqui é de maneira geral. Então percebam, esse jogo aqui tem tudo para ser um jogo de poucos gols e talvez até um jogo de 0 a 0. Por quê? Os últimos 5 jogos aqui dentro de casa, perceba aqui, ó. O Curitiba passou em branco em 2 oportunidades e nos demais jogos só fez apenas um gol. E o Goiás, por sua vez, a mesma coisa. Nos últimos 5 jogos passou em branco em uma oportunidade e nos demais 4 jogos fez apenas um gol. Tá? Então vejo sim um jogo bom aqui, tá? Para esses dois goleiros. Não só para o Wilson, certo? Para o Tadeu também. Porque dos times que vão jogar fora de casa, o Tadeu é o goleiro com melhor desempenho nessa rodada. E realmente o Tadeu vem mostrando muita regularidade, certo? É o goleiro com o maior número de defesas difíceis na competição. É o goleiro com o melhor número de médias. Quer ver? Vamos botar aqui, ó. Defesas difíceis, né? Vai aparecer o Tadeu em primeiro. O Wilson tá em segundo. Vejam como esses dois goleiros para esse confronto são boa pedida, assim. Vale a pena. Média, Tadeu é o primeiro, né? Então o Tadeu é o goleiro com melhor média e o goleiro com o maior número de defesas difíceis. A média do Tadeu fora de casa é 7,88. Tá muito bem o Tadeu. Se a gente verificar aqui as últimas pontuações aqui, ó, só negativou na 8ª rodada, isso lá atrás contra o Sport, na derrota de 2 a 1. Nos demais jogos aqui, ó, vem pontuando bem, inclusive com algumas mitadas. E vai enfrentar, como a gente viu ali, um Curitiba que tem dificuldade de fazer gols dentro de casa. Tanto é que negativou apenas o Jean. Nos demais jogos aqui, ó, cedeu alguns bons pontos para os goleiros adversários. E realmente o Tadeu está com um desempenho muito bom, principalmente em termos de defesa difícil. Porque todos os times que ficam na zona de rebaixamento, geralmente são times que têm dificuldade defensiva. E daí os goleiros são muito exigidos. E o Tadeu é um deles, tá? Então vejo sim com bons olhos aí, ó, jogando em casa o Wilson, né? E jogando fora o Tadeu. E dos times que vão jogar fora de casa, que é que me ensinando muito ponto aí para o goleiro adversário, o Internacional. Então o Ceará aqui, de repente, o Praz pode ser uma boa. Inclusive o Inter, mesmo fazendo 2 gols, mitou o Douglas na última rodada, né? O Fernando Praz pode ser uma boa sim, tá com uma média de 4,86, tá voltando agora, tá voltando agora. Mas ele tem muito mais pontuações positivas dentro de casa do que negativas, né? E o Praz não seria nem tanto pelo desempenho dele, mas mais pelo Internacional, que aqui, ó, só negativou o Everson na 24ª rodada. Nos demais 5 últimos jogos aqui, ó, mitou 3 goleiros. Douglas, o Jean e o João Vitor dos Santos, né? Então vejo com bons olhos, ainda mais se levar em consideração que o Internacional vai estar sem o Galhardo, que está suspenso, tá? Então realmente vejo sim jogando em casa aqui, ó.
o Wilson com bons olhos, e assim como o Fernando Praz, né? Principalmente aqui, ó, o Wilson, de repente para um SG, pode ser viável, e até mesmo de defesas difíceis, e o Praz mais para defesas difíceis realmente. Dos times que vão jogar em casa, quem é que cede muito ponto aí? Atlético Goianiense, mas o Vasco não vem conquistando quase nada, e o Flamengo, porque é um time altamente ofensivo, mas o Fluminense também não conquista quase nada. Se quiserem dar uma apostada aí, de repente no goleiro do Fluminense, pelo volume de jogo que o Flamengo apresenta dentro de casa, é um clássico, né? Mas de repente o Marcos Felipe vai ser bem exigido. Eu sempre falo, depende da circunstância do jogo, né? Se o Flamengo atacar muito, fazer 2, 3 gols, mas o Marcos Felipe fizer 4, 5 defesas difíceis, vai imitar assim como o Douglas, né? Depende da quantidade de defesas difíceis que vai fazer. Você tá com uma média aí de menos 0,70 jogando fora, certo? É um goleiro aqui, ó, com pouquíssima regularidade, só foi bem aqui contra o Red Bull Bragantino, mas o Flamengo, por sua vez, aqui, ó, vinha cedendo bons pontos. Nos últimos 2 jogos não cede muito. Mas como geralmente o Flamengo tem um volume de jogo muito grande, finaliza em média aí de 20 a 25 chutes a gol, bolas por partida, acredito sim que ele tem chance aí. É aquele tipo de goleiro kamikaze, como eu falo, né? É um goleiro de alto custo, mas pode dar certo. Quando a gente falar em dar certo, em defesa difícil, né? E SG tá complicado, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Os times que mais vem fazendo defesa difícil dentro de casa, novamente o Wilson. Por mais que o Goiás não ceda muito, porque não é um time que ataca muito, vejo sim o Wilson com bons olhos. E dos times que vão jogar fora, quem é que cede uma grande quantidade de defesa difícil? Novamente Internacional. O Inter é o time que mais cede pontos e é o time que mais cede defesa difíceis. Então vejo o Praz sim com bons olhos. E jogando aqui em casa, tá? A terceira opção, eu colocaria o Grêmio, né? Por quê? Porque o Bahia aqui, ó, cede uma quantidade considerável. É o segundo time que mais cede defesa difíceis e o Grêmio conquista uma quantidade considerável. E se a gente voltar aqui, ó, botar a pontuação média, a gente vai verificar também aqui, ó, que dos times disponíveis para rodada, o Bahia é o segundo time que mais cede pontos para goleiros adversários. Então vejo sim, independentemente do goleiro que for jogar, eu acredito que depois agora desse jogo da Copa do Brasil agora, amanhã, o Renato vai dar uma aliviada em termos de poupar aí, porque depois vai ter a Libertadores e ainda vai ser marcada a final da Copa do Brasil, né? Eu acredito que não tem data marcada ainda, então independentemente do goleiro aí, é uma boa opção sim. E dos times que vão jogar em casa, quem é que cede uma grande quantidade? Flamengo, realmente é o time que mais cede quantidade, é o que eu falo sobre o volume de jogo. E o Fluminense não conquista muitas defesas difíceis. Dos times que vão jogar fora, quem é que conquista uma quantidade considerável? Tadeu novamente, né? E depois o Douglas, porque o Douglas está muito bem realmente. Depois da metade de ontem melhorou muito a média dele. Mas eu sempre falo que o Douglas é um bom goleiro para Cartola. Tem uma média de 1,66 jogando fora de casa, negativa pouquíssimas vezes, certo? Percebam, negativa pouquíssimas vezes, é um goleiro de muita regularidade, né? E o Grêmio, por sua vez, aí, ó, é um time altamente perigoso, né? Então o Douglas também é outro goleiro, né? Que eu costumo chamar goleiro de kamikaze, goleiro de alto risco. Por quê? Porque ele tá com bom desempenho, mas o Grêmio não costuma ser DDDs e nem pontos para goleiros adversários, seria mais pelo desempenho dele. Mas assim, ó, eu gosto do cruzamento scout quando eles batem, então eu prefiro ficar realmente jogando em casa com o Wilson, tá? E o Praz correndo um pouquinho por fora e jogando fora de casa o Tadeu, certo? Acredito que o Tadeu possa ser realmente uma boa opção. Então, deixa eu dar uma olhadinha na minha colinha aqui que eu fiz aqui, ó. É realmente, dessa vez eu sempre indico 3, 4, 5, 6 goleiros. Dessa vez eu vou indicar 3, tá? Dessa vez realmente eu vejo com bons olhos Tadeu, tá? O Fernando Praz e o Wilson, tá? Tem outros goleiros aqui que valem a pena? Pode ser, de repente, Thiago Volpe. Pode valer a pena, afinal de contas, o São Paulo é uma das melhores defesas da competição. Mas como esse vídeo é um vídeo preliminar, né? Vou tentar ele fazer de uma maneira um pouco mais reduzida, que geralmente é muito longo, tem muitos dados, né? Pra gente discutir lá na live de quarta-feira, né? As outras opções aí que vocês possam perguntar pra mim. Certo? Então nesse momento aqui, ó, vamos voltar pela média, né? E realmente, queira ou não queira, o Tadeu tá com muita regularidade. A última vez que negativou foi na 19ª rodada e vem com pontuações sucessivas aí, né? Boas pontuações sucessivas, então eu vou com o Tadeu nesse momento. Vamos voltar aqui para nossos zagueiros, né? Tirar de defesa difícil, que zagueiro não faz defesa difícil. E vamos botar, desculpa pessoal, pontuação média. Por incrível que pareça, olha só, novamente, assim como apareciam os goleiros, zagueiros também melhores para a rodada seriam, em tese, tá? Os zagueiros do Palmeiras e do Atlético, mas não vai valer esses 2 jogos, certo? Então a gente tem que procurar outras opções aqui. Atlético Goianiense vem pontuando bem com seus zagueiros dentro de casa. E depois dos times disponíveis para a rodada, qual é o segundo que mais pontua? O Grêmio. E dos times que vão jogar fora, quem é que cede muito ponto aí? Válido para a rodada. O Vasco da Gama cede uma quantidade considerável. O Internacional também. E o Bahia também cede. Então veja aqui no cruzamento de scouts dos times que vão jogar em casa aqui, ó. Vejo com bons olhos os zagueiros do Atlético Goianiense. Por mais que o Atlético Goianiense não tenha uma boa campanha dentro de casa, o Vasco não tá bem na competição. E o do Grêmio, o Bahia também não tá bem, tá? Se a gente verificar aqui, ó,
O Bahia, se não me engano, é o pior, ó, 20º melhor visitante, ou seja, o pior visitante da competição. E o Grêmio, queira ou não queira, é o 4º melhor mandante. O Grêmio tem uma média de 0,79 gols sofridos e a média do Bahia é de 0,85 feitos. Então, uma média abaixo de 1 no cruzamento. Nos últimos jogos aí, ó, o Grêmio vira e volta, consegue manter um SG. O Bahia, por sua vez, vira e volta, não marca gols. Só que o Bahia é um time muito inconstante. Fez 3 contra o Flamengo, 2 contra o Curitiba, mas compensação passou em branco contra o Bragantino, passou em branco contra o Palmeiras, né? Então eu acredito que o Grêmio e o São Paulo são as defesas menos vazadas da competição. Dá para dar uma apostada no Grêmio, só resta saber realmente quem vai jogar. E nesse sentido aqui, ó, vamos botar zagueiros, né? Vou botar aqui para filtrar. Vejo sim o Kahneman com bons olhos. Uma vez que eu escalei ele foi expulso, foi, mas paciência. Eu jogo Cartola há muitos anos, desde 2007. Quantas vezes eu escalei o Kahneman há anos passados e retrasados aí, ele deu muitos pontos aí. É um bom zagueiro sim, tem uma média de 4,43 jogando em casa, tem bastante regularidade e realmente, ó, só foi mal quando foi expulso. Vejo com bons olhos sim, né? Tem que ficar de olho, se aparecer o Jeromel, melhor ainda, que o Jeromel tem um desempenho melhor do que ele dentro de casa. E o Bahia, por sua vez aí, gente, ó, é um time que cede muito ponto para zagueiro, ó, negativou pouquíssimos zagueiros, né? Então vale muito a pena sim o Kahneman, né? Vejo com bons olhos e para mim está entre as melhores opções para essa rodada. Atlético Goianiense tem um zagueiro aqui, ó. De repente pode dar uma surpreendida, onde é que tá nosso querido Oliveira, tá? Ele joga muitas vezes como volante, tem poucos jogos dentro de casa, isso é verdade. Tá com uma média de 5,93, né? E jogou 3 jogos dentro de casa. 2 deles foi muito bem, inclusive fazendo gols. Por quê? Porque ele joga geralmente de médio volante, mesmo sendo zagueiro, negativou num. De repente pode surpreender aí, porque querendo ou não queira o Vasco aí, ó. Não tá bem, ó. Negativou pouquíssimos zagueiros, está cedendo muito ponto jogando fora de casa. O Vasco não está bem na competição. Eu até queria escalar o Oliveira, só fica com o pé um pouquinho atrás pelo desempenho do Atlético Goianiense dentro de casa. A gente perceber aqui, ó, o Atlético Goianiense dentro de casa é o 17º melhor mandante, de trás para frente, o 3º pior mandante da competição. Fora de casa já está muito bem, é o 3º melhor visitante. E o Vasco é o 12º melhor visitante da competição, de trás para frente, o 8º pior visitante. O Vasco tem uma média de gols como visitante de 1 gol por partida. E o Atlético Goianiense tem uma média de gols sofridos de 1,33. Toma muito gol dentro de casa. Esse que é o problema. Percebam aqui, ó. Só passou em branco contra o Internacional. Nos demais jogos aqui, sempre vem sofrendo gols do Atlético Goianiense. O Vasco, por sua vez, já nos últimos 2 jogos vem com dificuldade de fazer gols fora de casa. Por isso que eu tô dizendo, de repente, dá para dar uma apostada aí no Oliveira, ainda mais se ele jogar avançado. Né? Então vejo sim o Oliveira com bons olhos aí para essa rodada. E claro, e os zagueiros do Grêmio, né? Quem realmente for jogar. Os times que vão jogar em casa aí, quem vem cedendo muito ponto aí para zagueiro, o Sport tá com uma dificuldade tremenda de fazer gols, né? Então, só que o Fortaleza não anda pontuando bem. Quem quiser dar uma apostada aí num zagueiro do Fortaleza, né? Mas aqui, ó, eu tenho que chamar a atenção para um fator interessante, tá? Os últimos 5 confrontos entre Sport e Fortaleza na Ilha do Retiro, tá? A vantagem é praticamente toda do Sport. São 4 vitórias, se eu não me engano, e 1 empate apenas. Certo? Então, um pouquinho de cautela aqui, mas querendo que o Sport é o time que mais cede pontos aí para zagueiros adversários jogando dentro de casa. E o segundo time que mais cede, o Ceará. E os zagueiros do Internacional vêm bem aqui. E aqui eu vou indicar o Moledo, tá? O Moledo melhorou bastante. Tá com uma média de 3,58 jogando fora de casa. Percebam aqui a regularidade do Moledo. E mesmo sofrendo gols, ainda consegue te entregar alguns bons pontos. Vem se mantendo muito regular nas últimas rodadas, certo? O Ceará, por sua vez, é um time que faz bastante gol, mas também cede bastante ponto para zagueiro adversário aí, ó. Né? Cede mais pontos do que negativa. E o Moledo tá com boa regularidade. E queira ou não queira, se a gente der uma olhadinha aqui, ó, o Inter também tá bem fora de casa. Ceará é o 11º melhor mandante, caiu um pouco, né? Tava entre os 8 melhores jogando dentro de casa. E o Inter é o 3º melhor visitante da competição. Então, de repente, aí, ó, pode dar certo. Vem sofrendo gols aí nos últimos jogos. O Inter vem, a hora que manter o SG, o Moledo vai dar uma estourada na pontuação, tá? Mas ele tem que convir aqui que realmente o Ceará é um time que faz muitos gols dentro de casa aqui, ó. Passou em brancos em poucas oportunidades, geralmente faz mais de 2 gols. Mas o Internacional tá melhorando aí, né? Principalmente do ponto de vista de marcação. Aí o Abel gosta muito de times, né, bem armados defensivamente. Eu acho que de repente o modelo vale a pena sim. E dos times que vão jogar fora de casa aí, o time que mais pontuou com seus zagueiros é o São Paulo. Normal, né? O Grêmio e o São Paulo são as defesas menos vazadas da competição. Aqui quem quiser dar uma arriscada no Arboleda, digo arriscada porque tem uma média de 3,15. Tem, mas ele é um zagueiro que oscila demais aqui, ó. Deu uma mitada, 14,3 quando fez gol, né? 4 desarmes contra o Bahia, né? Mas não tem mais jogos praticamente aqui, ó. Não tem uma boa regularidade. Mas o Red Bull Bragantino, por sua vez, aí é um time bem ofensivo e costuma ceder alguns bons pontos aí para zagueiros adversários aí, ó. Negativa alguns, mas cede mais do que negativa. E como eu falei, o São Paulo está entre os melhores, as melhores defesas da competição com o Grêmio. Eu acredito que vale a pena realmente. Mas eu preferia ficar com o Bruno Alves, que apesar que tem uma média menor, 1,51,
né? Me parece um pouco mais regular do que o Arboleda, assim, não dá aqueles saltos na pontuação, né? Dentro de casa vai muito bem, fora nem tanto, mas de repente pensando aí no SG, vamos dar uma olhadinha até no confronto aqui, Red Bull Bragantino. O Bragantino tem uma média de 1,54 jogando em casa, altíssimo, nono melhor mandante. Mas São Paulo é o segundo melhor visitante, tem uma média de gol sofrido de 1,07, quase menos 1 por partida, né? São Paulo sofre gol todo jogo fora de casa, é verdade. Mas o Red Bull Bragantino aqui, ó, passou em branco no último jogo contra o Atlético Paranaense. De repente aí pode dar certo, tá? Mas eu vejo assim, ó, com bons olhos para essa rodada. Zagueiros do Grêmio, certo? Jogando em casa. Curitiba pode dar certo, tá? Sabina que pode dar certo pela regularidade dele, certo? Ele perdeu o pênalti, perdeu, mas tem uma média de 4,15. A gente viu ali que o jogo Curitiba e Goiás tende a ser um jogo de poucos gols. De repente pode dar certo, ó. Perdeu a penalidade aqui, negativou. Mas os demais jogos, de maneira geral aqui, sempre pontua bem. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Goiás. O Goiás vem cedendo bons pontos aí para zagueiros, ó. O Sabino realmente é uma boa opção, tá entre as melhores aí. Então realmente por pontuação média, né, conquistadas cedidas, zagueiros do Grêmio, certo? Jogando em casa. O Sabino correndo um pouquinho por fora aí. E quem quiser dar uma arriscada no Atlético Goianiense pelo momento ruim do Vasco, de repente tá valendo a pena. E dos times que vão jogar fora de casa, São Paulo, pelo momento que vive, segundo melhor visitante da competição, né, e ainda sofrendo pouquíssimos gols, mas vai enfrentar um ataque complicado. O Internacional, que também vem bem, e o Goiás, tá? O Goiás também me agrada bastante, porque eu vou mostrar aqui, ó. Sempre quando a rodada dá uma apertada e fica difícil, eu venho aqui pra média básica. Média básica, pra quem não sabe o que é, tira gol, assistência e SG, o que sobrar é média básica, né? Perceba aqui, ó, Sabino é o zagueiro com melhor média básica disponível pra rodada. Depois, quem é que vem? David Duarte, do Goiás. E quem é que tá entre os zagueiros também? Fábio Santos. Então, o sistema defensivo do Goiás tem melhorando bastante, tá? A última rodada eu até pensei em escalar, né? E acabei não escalando o zagueiro do Goiás. Me arrependi, né? Pontuaram muito bem na última rodada. Tá, Kahneman também, ó, tá entre os zagueiros com melhor média básica e também o Rodrigo Moledo. Veja como as minhas indicações não estão tão erradas assim, tá? Se a gente der uma olhadinha aqui, ó, o David Duarte tem um bom desempenho fora de casa, tem uma média de 3,89, tá? Negativou apenas uma vez, ó, e percebam aqui, ó, um zagueiro de muita constância, mesmo sofrendo gols, ainda consegue te entregar alguns bons pontos. E o Curitiba, como a gente viu aí, ó, é um time que cede ponto também, ó. Os dois times, tá? Os dois times, tanto o Curitiba cede ponto para defensor adversário, quanto o Goiás também cede ponto para defensor adversário, tá? Então vejo com bons olhos sim os zagueiros do Goiás, né? Jogando fora de casa tem uma leve preferência aí pelo David Duarte, né? Que tem uma média um pouquinho melhor do que o Fábio Santos. Vou botar aqui zagueiros aqui novamente, né? Então assim, ó, a rodada tá um pouquinho complicada porque com esse número de jogos reduzidos, talvez as melhores opções defensivas estivessem entre Palmeiras, tá, e o Galo, tá? Essa é a minha opinião. Mas não dá para se jogar fora nessa rodada aí o Grêmio jogando em casa. O Curitiba, a tendência desse jogo aqui, ó, e até mesmo o Goiás é de poucos gols ou talvez um 0 a 0. Internacional tá jogando bem defensivamente fora de casa e o Atlético Goianiense porque o Vasco não vem bem, tá? Não vem bem. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em desarmes aqui. Ó, desarmes. O time que... Pô, novamente Palmeiras. É o que eu falei, né? Realmente as melhores opções defensivas seriam o Palmeiras, mas não vai valer, certo? Depois do Palmeiras, quem é que vem desarmando muito com seus zagueiros dentro de casa? O Sport vem desarmando bem, mas o Fortaleza não cede quase nada, né? Depois vem o Curitiba, o Goiás cede um pouquinho mais, e aqui o Grêmio. Ó, e daí realmente o Bahia já cede uma quantidade considerável de desarmes para zagueiros adversários jogando fora de casa. E qual é o time que mais cede? Internacional. Internacional vem cedendo uma grande quantidade de desarmes para zagueiros adversários quando joga fora de casa, mas o Ceará não vem pontuando tão bem assim com seus zagueiros. Vamos botar aqui, ó. Ceará, já vamos dar uma olhadinha. Certo? Média geral, 1,83 o Klaus e o Thiago que tem uma média um pouquinho melhor. Vamos dar uma olhadinha média dele dentro de casa. 2,54 dentro de casa, né? É um zagueiro que tem uma certa regularidade, né? Negativou poucas vezes. Mas para ele pontuar bem, realmente vai ficar muito atrelado, né, ao SG, ó. 7,9 contra o Flamengo, manteve SG, né, 6,1 contra o Sport, manteve SG, mas temos que convir que é um dos zagueiros que melhor, inclusive já tem um gol na competição, e melhor sobe na área, né, na área adversária, né, ataca. Mas o Internacional não cede tanto ponto assim, já cedeu mais, tá? O Inter era um time que vinha cedendo muito ponto aí com a chegada do Abel, mas nos últimos jogos aí fora de casa aí, ó, contra o Galo e contra o Bahia, vem cedendo pouquíssimos pontos para zagueiros. Não, realmente eu prefiro ficar com as outras opções nesse momento, certo? Prefiro ficar realmente jogando dentro de casa com o Grêmio, né? E com o Curitiba, correndo um pouquinho por fora o Atlético Goianiense. Tá? E dos times que vão jogar fora, dentro de casa, quem é que cede mais desarme? O Sport cede uma quantidade enorme de desarmes, mas é enorme mesmo. Aí a gente vai botar aqui, ó, pra gente dar uma olhadinha. Nosso querido Fortaleza. Só temos o Paulão,
né? Vamos ver a média de Paulão 0.30 jogando fora de casa. Daí já complica, né? Não dá para dar uma indicada, certo? Só abrir realmente para mostrar pro pessoal, né? Porque o Sport cede uma quantidade gigante aí de desarme para zagueiros adversários jogando dentro de casa. E depois do Sport aí, quem é que mais cede? Botafogo, tá? E aqui de repente, tá? O Atlético Paranaense pode ser uma boa. Por que eu falo de repente? Porque se a gente vier aqui no confronto, o Botafogo tá muito mal, tá? É o 20º melhor mandante, ou seja, o pior mandante da competição. O Bahia tem a pior campanha fora de casa e o Botafogo tem a pior campanha jogando dentro de casa. E tá com uma média de 0.79 de gols como mandante, uma média muito baixa, certo? O problema é que o Atlético Paranaense tá com uma média de gols sofridos como visitante de 1.38, mas isso é geral, tá? No campeonato, todos os jogos até agora. Se a gente verificar aqui, ó, nos últimos jogos dentro de casa, o Botafogo apenas empatou com o Ceará. Nos demais jogos, perdeu todos os últimos 4 jogos dentro de casa. Inclusive, não fez gols contra o Corinthians e nem fez gols contra o Flamengo, tá? E o Atlético Paranaense, por sua vez, depois que ele saiu de Copa do Brasil, Libertadores, ele deu uma ajeitada, tá? Tá se dedicando somente ao Campeonato Brasileiro e tá indo bem, certo? Fora de casa aí, conseguiu uma vitória boa aí na última rodada fora de casa, que ele jogou na 26ª, contra o Bragantino, de 1-0, que o Bragantino é um time ofensivo, tá? E vira e volta aí, ó, consegue manter a SG, ó. Fez 1-0 também contra o Goiás na 21ª rodada. O que eu olho disso aqui, ó? Que quando o Atlético Paranaense disputa jogos com times que tá ali na parte de baixo da tabela, ele consegue ir bem, tá? E o Botafogo seria o adversário ideal para ele nessa rodada. Então vejo com bons olhos assim, para essa rodada também, o Pedro, tá? Ah, não, porque o Thiago Heleno não. O Thiago Heleno tem médias melhores dentro de casa do que fora. O Pedro fora de casa já tem uma certa regularidade. 2.40. Negativou apenas aqui, ó, no 3-1 contra o Fluminense. Nos demais jogos aqui, ó, vem com bastante regularidade. Certo? Olha só. Negativou muito pouco, né? E o Botafogo, por sua vez, ó, o momento não é bom do Botafogo. Negativou pouquíssimos zagueiros. E nos últimos jogos vem cedendo muito ponto para zagueiro adversário. Justamente por causa do SG, tá? Então, de repente, o Pedro Henrique realmente pode ser uma boa, tá? Vou dar uma olhadinha aqui em desarmes aqui. O Vasco da Gama está desarmando bastante com seus zagueiros fora de casa, mas o Atlético Goianiense não cede quase nada. Vou botar aqui zagueiros, média de desarmes. Léo Ortiz é o zagueiro que mais desarma, vai enfrentar um São Paulo, né, que joga ofensivamente fora de casa. De repente pode dar certo, sem pensar muito em SG. Tem uma média de 3.14 jogando em casa e realmente o Ortiz tem muita regularidade. Por ser o zagueiro com o maior número de desarmes na competição, de repente pode valer a pena sim. Ó, eu sempre costumo dizer, ó, times ofensivos costumam ceder bastante desarmes. 3 desarmes Matheus Ferraz no 2-1 contra o Fluminense. Seria mais para desarmes mesmo, mas eu prefiro ficar com outras opções para a rodada. Vejo Sabino com bons olhos para essa rodada, certo? Vejo o Fábio Santos também com bons olhos para essa rodada. Pedro Henrique, Kahneman, David Duarte, Moledo também. De zagueiro não tá essas coisas todas não, tá? Vou ser sincero pra vocês, estou até bastante na dúvida aqui. Bom, eu vou botar o Kahneman, né? Porque queira ou não queira o Grêmio e tá desvalorizado, foi expulso na última vez, isso é bom, né? Pra cartoleta, né? E dentro de casa joga muito bem o Grêmio e tá entre as melhores defesas da competição. Ia até botar um zagueiro aqui do São Paulo, mas geralmente ataca bastante. Bragantino dentro de casa. Tô pensando seriamente em ficar com a regularidade aqui do Pedro Henrique. Afinal de contas o Botafogo tá mal, né? Tá bem mal, né? Ou jogar aqui com o Moledo, né? Mas geralmente o Moledo também tá com muita regularidade, gente. Tá com muita regularidade. O resto é saber se vai ser o Moledo mesmo, porque o menino jogou a última vez ali, jogou bem. Bom, vou botar o Moledo por enquanto, tá? Vou botar o Moledo por enquanto. O Moledo tá mostrando muita regularidade nas últimas rodadas. Vamos pros nossos queridos laterais, né? Já deixar em desarmes mesmo, que é quem anda desarmando muito com os laterais dentro de casa. Fortaleza, Sport. Por mais que Fortaleza não ceda muito desarme para lateral adversário jogando fora, vejo sim com bons olhos aqui o Patrick, tá? O Patrick tá com um bom desempenho dentro de casa, até tá participando bem das jogadas ofensivas do Sport, já tem 5 assistências na competição e 1 gol, tem uma média de 3.90, tá? E é um cara que dificilmente negativa, muito voluntarioso. E como a gente viu ali, ó, o Fortaleza não cede tantos pontos assim, ó, percebam, ó. Negativa a maioria dos laterais, já cedeu mais. Nos últimos jogos vem negativando bastante. Mas o Patrick tá com um bom desempenho dentro de casa e de repente vale a aposta. Porque queira ou não queira, dos times que vão jogar dentro de casa, é o time que mais vem desarmando com seus laterais. Depois do Sport, quem seria? Seria Botafogo. E aqui realmente o Atlético Paranaense é o time que mais cede desarmes para laterais adversários jogando fora de casa. E aqui eu vejo o Vitor Luiz sim como boa opção. Tá? Não vem pontuando bem, não vem. No último jogo contra o Botafogo ele teve uma grande oportunidade, ele jogou praticamente como um ala, um ponta bem aberto, né? Poderia ter pontuado muito mais, mas não aproveitou a oportunidade, né? Mas veio sim com bons olhos, está oscilando bastante, tá? Mas vai enfrentar o time que nesse momento, né, é o time que mais cede
desarmes para laterais adversários. Olha só a enormidade, ó. Só negativou apenas o pintado aqui na 21ª rodada. Nos demais jogos aqui, ó, vem cedendo bons pontos aí, né, em termos de desarmes aí para laterais adversários. Então vejo o Vitor Luiz sim como uma opção viável, certo, para essa rodada. E depois o Atlético Paranaense, que é o time que mais vem cedendo desarmes, São Paulo. Né, São Paulo. E aqui também vejo outro lateral com bons olhos, tá? Porque o Aderlan é o lateral com o maior número de desarmes na competição, tá com uma média de 2,67. Não é um cara que pontua muito, não, porque o Bragantino sofre gol praticamente todo jogo dentro de casa, certo? Mas é um cara que vai enfrentar a segunda equipe com mais 7 desarmes para laterais. De repente vai conseguir pontuar bem nessa rodada. Ó, e realmente São Paulo cede uma quantidade considerável de pontos aí para laterais, gente. Né? Negativa pouquíssimos laterais. O Aderlan vejo sim como uma opção viável, né, para desarmes, tanto o Aderlan quanto o Vitor Luiz, né, para desarmes. E dos times que vão jogar em casa, quem é que vem cedendo uma quantidade muito grande de desarmes? Botafogo. E aqui o Atlético Paranaense não faz muito desarmes, mas se você quiser fugir um pouquinho dos mais escalados, né, de repente, tá, o Jonathan pode ser uma boa. O Jonathan tem uma média de 4,93 fora de casa, certo? E ó, os jogos que ele fez fora de casa foram poucos, mas é um lateral de bastante regularidade e o Botafogo não vive um bom momento, anda cedendo muito ponto aí, ó, para defensor dos adversários, olha só. Negativou pouquíssimos e cede uma quantidade considerável. Então vejo sim com bons olhos aí laterais do Atlético Paranaense, né? Pela quantidade de desarmes cedidos pelo Botafogo jogando em casa. E quem é que vem desarmando muito com seus laterais jogando fora de casa? O Vasco e o Fluminense. E por mais que seja um clássico, vejo o Calegari com bons olhos sim, mesmo perdendo SG. Ele tem uma média básica de 4,94. É um cara que sem SG te entrega 5 pontos aproximadamente. Tem uma média de 5,67 jogando fora. Aliás, a média dele fora e dentro de casa é praticamente a mesma. Olha só, 5 desarmes contra o Internacional, 4 contra o Sport, 4 contra o São Paulo, 5 contra o Atlético Paranaense. Desarma demais esse menino, certo? E vai enfrentar ele pela frente ali, vai pegar pela direita, vai pegar o Bruno Henrique pela frente. Isso mesmo, vai pegar o Bruno Henrique pela esquerda. Vai ser um embate bom ali, o Bruno Henrique com muita velocidade. E ele, o Calegari também muito ágil, apesar de baixinho, ele tem bastante velocidade também, desarma bem. Pode dar certo aí, olha só a quantidade de pontos que o Flamengo vem cedendo para laterais. Calegari é uma boa, tá? Sem pensar em SG. E mas eu vou botar um atacante Flamengo, um meio Flamengo, não tem problema, tá? Por quê? Porque ele é o lateral com melhor média básica disponível nesse momento, então vale a pena sim. E dos times que vão jogar fora de casa, além do Fluminense, quem é que vem desarmando muito? O Vasco da Gama, tá? E por mais que o Atlético Mineiro não seja tanto assim, aqui de repente tem um rapaz aqui que pode surpreender, tá? Pode surpreender nessa rodada. Onde é que ele tá? Tá lá embaixo. É o Léo Matos. O Léo Matos tá com uma média de 3,60 jogando fora de casa. Não negativou aqui, ó, ainda, ó. E por mais que o Vasco tome gols todos os jogos, ele sempre te entrega aí, ó, 1, 2 pontinhos, né? Até fez 5 aqui, ó. Marcando um gol aqui contra o Goiás. É um lateral que se apresenta bem na frente. E queira ou não queira, o Atlético Mineiro dentro de casa cede ponto demais para lateral, olha só. É um dos times jogando dentro de casa que mais cede pontos para laterais adversários. De repente pode surpreender aqui o Léo Matos, tá? Vou dar uma olhadinha aqui em pontuação. Média. Novamente aqui, ó, o Galo e o Palmeiras. Realmente, do ponto de vista defensivo, as melhores opções para essa rodada seriam, né, do Palmeiras e do Galo, né? Mas não dá para chorar o leite derramado. Eles vão jogar Libertadores, não vão valer esses jogos semana que vem. Tirando eles, Ceará tá pontuando bem, tá? E o Inter tá cedendo uma quantidade considerável. E o Grêmio também tá pontuando bem. E o Bahia, depois do Atlético Paranaense, né, é o time que mais vem cedendo pontos aí para laterais adversários. Então, laterais aqui, ó, do Grêmio, certo? Independentemente de quem for jogar, vejo com bons olhos sim, né? Vejo com bons olhos. Vitor Ferraz aqui tem uma questão interessante, tem uma média baixa de 2,98 e é um cara que pontua bem, mais do ponto de vista ofensivo. Pode ver, ó, uma assistência aqui, ó, na 16ª rodada, uma assistência contra o Vasco, né? Pontuou bem nessas duas. Nos demais jogos aqui, ó, um desarme apenas, um desarme. Não é um jogador, né, que desarma tanto assim. Bahia, por sua vez, que a gente viu aí, ó, nossa, o Bahia cede muito ponto para lateral, cede ponto demais para lateral adversário, né? E o Diego Barbosa não, o Diego Barbosa já é mais defensivo, tem uma média de 2,68 jogando dentro de casa. Pode ver aqui, ó, 3 desarmes contra o Vasco, 2 contra o Ceará, 4 contra o Red Bull Bragantino. Oscila mais que o Vitor Ferraz, oscila mais. Mas é um cara que, se caso o Grêmio perca SG, de repente possa te entregar mais pontos, né? Possa te entregar mais pontos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Ceará, que eu achei interessante ali, né? Porque queira ou não queira, a gente viu aqui, ó, que o Internacional tá entre os times que mais cedem pontos para laterais adversários. E o Ceará tá dos times disponíveis que jogam em casa, é um dos que mais conquistam. E aqui, ó, o Bruno Pacheco, gosto muito dele fora de casa, mas o Samuel Xavier, eu dei uma analisada, achei interessante, tá? Tá com uma média de 3,27 jogando em casa. E realmente nas últimas 6 rodadas aí, ó, mesmo o Ceará sofrendo gols, na maioria das partidas aí, ó, vem pontuando bem, tá? Vem pontuando bem, com uma certa regularidade, chegando bem à frente, fazendo gol, dando assistência, né?
Ó, o Internacional, por sua vez, ó, não negativou nenhum lateral nos últimos jogos que jogou fora de casa. Vejo sim o Samuel Xavier com bons olhos. Até mesmo o Bruno Pacheco, tá? Que tem muita regularidade. Tem uma média de 2,76. Prefiro o Bruno Pacheco mais fora de casa. Fora de casa eu costumo dizer que ele é um dos melhores laterais jogando, né? No Cartola. Mas dentro de casa aqui ele até que vai bem. Tem poucas pontuações negativas, né? E vai bem. Os dois laterais são boas opções, mas eu prefiro dentro de casa, né? O Samuel Xavier. Jogando fora já o Bruno Pacheco. Vejo com bons olhos sim, né? A rodada não tá tão fácil assim de escalar. Do meio pra frente até que tem bastante opção. Mas do meio pra trás eu senti uma certa dificuldade, tá, gente? Não sei se vocês pensam assim, ó. Por exemplo, assim, ó. Pontuação média. Qual é os times que mais conquistaram pontos aí com seus laterais jogando fora de casa? O Corinthians, né? Não vai estar valendo pra essa rodada. Então tá ficando meio complicado, porque as melhores opções são desses dois confrontos aqui que não valerão. Ó, do Galo, do Santos, do Palmeiras e do Corinthians, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Quem é que vem cedendo muito ponto aí, ó? Jogando em casa para lateral, Atlético Mineiro novamente. Veja como o Léo Matos, de repente, pode surpreender nessa rodada, ó. Para lateral não tá fácil não, hein? Tá muito fácil não. Deixa eu dar uma olhadinha de desarme de novo aqui. Quer tirar uma dúvida? 33, 30, 22. Terceiro time que mais cede. Flamengo. O nível para rodada. 1, 2. Terceiro time. O Fluminense é o terceiro time que mais cede desarme para laterais, né? E o Flamengo é o terceiro time que mais conquista desarme com seus laterais, né? Respectivamente pelos seus mandos de campos. De repente aqui, gente, ó, pode dar certo Felipe Luiz, tá? É o segundo lateral com maior número de desarmes já na competição. Tem médias melhores fora de casa, é verdade. Tem uma média de 6,17 fora de casa e 1,93 em casa. Mas só que em casa ele melhorou bastante nos últimos jogos, tá? Tirando esse menos 1,1 aqui, ó, né? Contra o São Paulo, naquele 4x1, nos demais jogos aqui, ó, vem pontuando bem. Fora de casa não, fora de casa tem uma regularidade tremenda. Se tem outro lateral, assim como o Bruno Pacheco, que dá pra escalar fora de casa, que joga bem, é o Felipe Luiz, certo? Mas vai ter uma coisa interessante aqui, tá? Vai ter uma coisa interessante. O Fluminense vem cedendo alguns pontos razoáveis aí pra lateral. Negativou alguns, mas cedeu alguns bons pontos também, tá? E aqui o Felipe Luiz é interessante, que eu dei dando uma olhada nos confrontos Flamengo e Fluminense. O Felipe Luiz, desde que chegou no Flamengo, já fez 2 gols em clássico contra o Fluminense, tá? Gosta de fazer golzinho contra o Fluminense, o Felipe Luiz. De repente pode ser uma boa. E a minha última indicação aqui seria o Reinaldo, né? Porque o Reinaldo tem um bom desempenho fora de casa, uma média de 5,59, né? E fora de casa aqui, ó, negativou apenas uma única vez. Nos demais jogos fora de casa, o Reinaldo consegue ter uma boa consistência defensiva com desarmes e ofensiva com assistência e gols também, porque ele inclusive bate pênalti. Não fiz ainda o cardzinho de arbitragem pro Instagram, mas eu já andei pesquisando, tá? Olha só, o árbitro do jogo Flamengo, Fluminense, Fla-Flu vai ser o Valden, tá? Leandro Pedro Valden. 12 jogos, 10 penalidades. Olha que loucura, hein? Então fica de olho aí em Gabigol e em Nenê também. Tá? Mas o segundo árbitro que mais deu penalidades, né, é o Luiz Flávio de Oliveira. 10 jogos, 6 penalidades. Ele vai para qual jogo? Bragantino e São Paulo. Tá? Então não é só por uma questão de pontuação média conquistada e cedida, né? Mas também por desempenho, certo? Porque é um cara que bate penalidade. E veja só, tá com muita regularidade realmente o Reinaldo, tá? Só negativou aqui, ó, na 21ª. E é um cara que bate pênalti, enfim, né? Tem muito potencial jogando fora de casa. Dentro de casa tá complicado, mas fora de casa dá pra apostar nele, certo? Queria botar muito o Calegari, porque realmente o menino é um monstro em desarme, certo? Ainda mais pegando ali o Bruno Henrique de frente. Tem alguns laterais que me chamam a atenção aqui, tá? Olha o Samuel Xavier. Olha só. Ah, mas não tá pontuando tão bem assim. Não, mas tudo bem, mas ele tá dentro de uma regularidade, que eu costumo dizer, né? Tá pontuando dentro da positividade, né? Tá muito bem o Samuel Xavier. Patrick também tá com uma certa regularidade, mas não tá tão bem quanto o Samuel. Deixa eu ver o Aderlan aí. Ó, o Aderlan também é outro com certa regularidade. Deixa eu ver o Felipe Luiz. O Felipe Luiz tá bem regular também, né? Negativou apenas uma vez, né? É um clássico. Quem é que ele vai pegar ali pelo lado dele? Talvez o Nenê caindo por ali. Deixa eu ver. Não tô dobrando ninguém. Poderia botar aqui um Diogo Barbosa pra dobrar o... Não, mas eu vou botar o Felipe Luiz. Vou botar o Felipe Luiz, né? Porque ele já tem um histórico aí de 2 gols aí contra o Fluminense. Por enquanto, tá, gente? Isso aqui é apenas um esboço, tá? É apenas um esboço, certo? Até a live muita coisa vai mudar. E mesmo porque eu acabei de falar pra vocês que eu tava fazendo a escalação antes, né? Goleiro não. Goleiro eu tô convicto nas minhas indicações, as 3 aí, né? Zagueiro já deu uma patinadazinha, não tô tão convicto assim, né? Tem alguns bons zagueiros, mas lateral tá complicado, assim, né? Não tem ainda, não tô convicto ainda, tem que esperar um pouquinho. Queria muito aqui, ó, quem sabe
dobrar um Grêmio, né? Ou até mesmo dobrar o São Paulo, que defensivamente tá bem, né? Mas por enquanto eu vou com o Felipe Luiz, que eu vi o histórico aí, gostei, né? Tá com bastante regularidade, né? Já fez 2 gols desde que chegou ao Flamengo em clássicos Fla-Flu, né? Vamos lá. Vamos pros nossos queridos meias aí, para não ficar muito longo o vídeo. Os times que vão jogar em casa, tirando Palmeiras e Atlético aqui, né? Os jogos que não vão valer, né? E mais vem pontuando em casa com seus meias, Flamengo, certo? Vem pontuando muito, e o Grêmio, né? E por coincidência o Bahia é o que mais cede. Então aqui, ó, de cara, tá? Meio campos do Grêmio vejo com bons olhos para a rodada, principalmente, tá? Se jogar o Jean-Pierre. Tirar desarmes aqui, né? Botar a pontuação média. Dá uma olhadinha aqui. Nosso querido Jean-Pierre. Tem poucos jogos, mas o menino é bom jogador clássico, joga de cabeça erguida, chuta bem de média a longa distância, bate falta, penalidade, tem uma média de 9.67 e os jogos que ele jogou em casa sempre foi muito bem, tá? E o Grêmio, tá, tinha melhorado muito com o Jean-Pierre. Tudo bem, ele entregou aquela bola contra o Santos, tá, errou, né? Mas é um cara que traz muita qualidade no meio de campo do Grêmio. O Grêmio sempre com ele, sempre ganha bastante. E quem não queira aí, ó, o Bahia vem cedendo bastante. Olha, o Bahia cede ponto demais pra meia. É realmente Jean-Pierre, tá entre as melhores opções para meio campo para essa rodada. Assim como o Arrascaeta, assim como o Everton Ribeiro, né? É um clássico, né? Mas os meio campos do Flamengo produzem demais, chegam bem na frente, estão sempre próximo da área adversária. Sempre pode rolar uma assistência, né? Um chute de média a longa distância, uma infiltração. E realmente o Arrascaeta tem muita regularidade aqui, ó. Negativo apenas na 4ª rodada. E nos demais jogos ele sempre te entrega bons pontos. E ele é aquele tipo de jogador assim, né? Que sempre fala, ó. Para ele fazer 0.4 um ponto, para fazer 5, 6, 7, 10, 15 pontos, como fez aqui na 22ª, é 2 toques, tá? É rapidinho, é um jogador que vai de 0 a 100 rapidamente. Fluminense, por sua vez, vem cedendo muito ponto para meia, nossa. Cedeu menos aqui, ó, mas não, cede bastante ponto. Cede bastante ponto para meia, sim, tá? Então vejo sim a Arrascaeta, Everton Ribeiro com bons olhos. Até o Gerson, tá, gente? O Gerson melhorou bastante com a chegada do Rogério, tá com uma média de 2.93, tá? Percebam as pontuações do Gerson aqui, ó, com muita regularidade, tá com mais liberdade de chegar à frente, né? E por ser um clássico, vai ter chance ali, ó, de pontuar em desarme, sofrendo muita falta. Que o Gerson é um dos meias com o maior número de faltas sofridas dentro da competição, ó. Se você olhar aqui, ó, o Gerson é o meia que mais sofre faltas na competição. Depois vem o Patrick, Raul, Giovanni Augusto e o Matheus Henrique, tá? Então vejo sim o Gerson com bons olhos, a Arrascaeta, né? São todos boas opções. Inclusive o Nenê, tá? Acabei de falar aqui, ó, que quem vai apitar o jogo vai ser o Leandro Pedro Walden, 12 jogos, 10 penalidades. E o Nenê tem um histórico bom de gols contra o Flamengo, tá? Também tem um histórico bom. Tem uma média aí de 4.29 jogando fora de casa, né? O Nenê antes não desarmava, agora tá desarmando alguma coisa aqui, ó. Fez 2 desarmes contra o Vasco, né? Fez 3 desarmes contra o Palmeiras. E ainda pode bater pênalti, né? Só não vou escalar o Nenê. A minha vontade aqui, ó, era botar o Nenê aqui no meio, tá? Daí eu não ia com... Tiraria o Felipe Luiz aqui da lateral. Só não vou botar o Nenê porque o Diego Alves é meio pegador de pênalti, né? É um cara que tem um histórico bom, né? Vai que o Nenê perde, mas o Nenê bate bem. É um risco que pode se correr. Agora que existe chance de penalidade pros dois lados nesse jogo, com certeza, tá? Com certeza. Pontuação média aqui. Quem é que cede muito ponto jogando dentro de casa aqui, ó? Botafogo. Botafogo cede muito ponto para meia. E por mais que o Atlético Paranaense não conquiste muito ponto, aqui eu vejo um meia aqui, ó, com bons olhos para essa rodada, tá? Quem já conhece o canal sabe que eu sempre falo bem dele, porque passa ano passado também já era assim, tá? Ele tem um desempenho melhor fora de casa do que dentro de casa. É o Léo Cittadini, por incrível que pareça. Tem uma média de 5.49 jogando fora. E perceba aqui, ó, quando ele não consegue participar de gol nem dar assistência, ele desarma, ó. 5 desarmes contra o Palmeiras, 5 contra o Fluminense, 2 contra o Bragantino. Ele é um meia ofensivo e mesmo assim desarma, né? E o Botafogo, por sua vez, aqui, ó, vem tomando gol de meio campo e cedendo muito ponto para meio adversário, tá? Vejo o Cidadinho com bons olhos para essa rodada, assim, certo? E dos times que vão jogar fora, quem é que vem pontuando bem? O Fortaleza. E por mais que o Sport não ceda muito, aqui vejo outro jogador com bons olhos também, tá? Vejo onde é que ele tá aqui, nosso querido Juninho. Juninho dentro de casa, não dá, 0.61, mas fora tem uma média de 4.54. E olha só as pontuações de Juninho fora de casa, né? Te entrega 2, 3 pontinhos assim facilmente com desarmes. Mas vira e volta, ele dá gol e faz assistência. Por quê? Porque ele bate escanteio, bate falta e bate pênalti, né? E o Sport, por sua vez, aí, ó, vem cedendo uma quantidade considerável de ponta aí, ó. Ó, não negativou nenhum meio, ó. Negativou lá na 22ª rodada o Gustavo Ferraz. Tem mais jogos aqui, ó, vem cedendo uma boa quantidade. Vejo o Juninho com bons olhos para essa rodada assim. Inclusive, se não tiver no time principal aqui, né, o Juninho com certeza vai estar no meu time de bons e baratos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em desarmes. Quem é que vem desarmando muito dentro de casa aí, com seus meias? O Sport tá desarmando bastante, Curitiba também tá desarmando, apesar do Goiás e do Fortaleza não cederem muito, né?
Ó, quem é que mais conquista em casa? Sport e Curitiba. E quem é que mais cede jogando fora? São Paulo. E aqui o Raul pode acertar. O São Paulo cede assim, ó, uma enormidade, disparado em relação aos outros times aqui, né? E por quê? Porque o São Paulo é um time que o Diniz gosta de ter a posse de bola, movimentar a bola. Isso proporciona o desarme para os meios adversários. E o Raul, por mais que eu goste dele fora de casa, que tem uma média de 5,87, dentro de casa ele tá com uma média de 3,52, não é se jogar fora não, tá? Fez 3 desarmes contra o Atlético Paranaense, 3 contra o Fortaleza, daí tu vai ver aqui, ó, fez 6 contra o Santos. 6 contra o Santos. Vamos dar uma olhadinha se o Santos cede muito. Depois, né, do São Paulo, os times que mais cedem desarmes é o Inter, Vasco, Fluminense, Atlético, o Santos aparece aqui, ó. Então, se o Santos não está entre os que mais cede desarme, ele fez 6 desarmes, imagina contra o São Paulo o que ele poderá fazer em termos de desarmes. Então, tem uma boa possibilidade sim, tá? E querendo ou não querer, o São Paulo cede bons pontos para a mesa, olha só. E é um time que joga bem fora de casa, né? Ofensivamente, eu sempre costumo dizer, times ofensivos, né? Que jogam fora de casa, cedem para os adversários desarmes, tá? Praticamente em todos os setores. Né? Então, eu vejo sim o Raul com bons olhos. E dos times que vão jogar em casa, quem é que cede muito ponto? Ó, novamente o Flamengo. É o que eu falo, times ofensivos tendem a ceder desarmes para jogadores adversários. Por isso que eu falei, o Calegari, sem pensar SG, tem tudo para ele pontuar bem só em desarmes, tá? E os times que vão jogar fora de casa, quem é que vem desarmando muito? Ó, o Atlético Paranaense vem desarmando bem e o Inter é o time que mais desarma com seus jogadores de meio de campo. E aqui o Patrick pode ser uma boa, porque o Patrick vem com muita regularidade, tá com uma média de 3,75 jogando fora. Olha só, é um cara que tu bota a escala, dificilmente vai te dar menos que 3, 4 pontos. Olha só que loucura o Patrick. Show de bola, né? O problema é que o Ceará é um time que oscila entre ceder e negativar, né? Não é um time que cede tanto, né? Mas o Inter por si só tá desarmando bastante fora de casa. Vejo o Patrick sim com bons olhos, tá? Deixa eu dar uma linha aqui em gol. Meio campo, gol, eu acho que é importante. Times que mais vem fazendo gols dentro de casa. Palmeiras não vai valer, nem o Galo. Grêmio. O Grêmio disponível para rodada é o que mais faz gol dentro de casa. E os times que vão jogar fora, quem é que mais sofre gols? Baixo da Gama, mas o Atlético Goianiense dentro de casa não vai bem. E depois aparece o Bahia, né? Atlético Paranaense e Fluminense. Realmente, as melhores opções dentro de casa aí pra mesa é o Grêmio e o Flamengo, tá? Jogando em casa. E jogando dentro de casa, quem é que toma muito gol de meia aí? Flamengo, ó, por mais que não tenha feito aqui gols aqui, o Nenê de repente pode ser uma boa, mas eu acredito aqui, ó, que jogando fora de casa, realmente, no cruzamento de calças aqui, ó, 3 gols sofridos com 1 gol feito, é o Atlético Paranaense. Daí aqui pode ser Nicão, que bate pênalti, né? Mas o Cidadini tá desarmando bastante, tá chegando bem à frente, fazendo gol e dando assistência. Tem um bom desempenho fora de casa. Né? E o Internacional. O Internacional, por mais que o Ceará não sofreu muito gols aí de meias, o Inter vem fazendo bastante gols com o seu meio de campo aí. O Dourado fez no último jogo, o Galhardo fez de pênalti, Patrick vira e volta, tá lá na frente também. Deixa eu ver a assistência aqui. É o Botafogo, é o time que mais cede. E os que mais conquistam é São Paulo, né? De repente um Sara aqui. Patrick novamente, ó, como aparece aqui, ó. Flamengo, ó, no cruzamento de scout e Grêmio como estão bem, ó. E o Vasco de novo cedendo, tá? Quem quiser dar uma arriscada aí num meia, quem sabe do Atlético Goianiense, tá? Deixa eu até botar por aqui, ó. Só pra sair dos mais escalados, enfim, né, gente? Tá, a Ferrarese é muito vagalume, tem uma média de 3,19, mas olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontuações pra fazer uma boa. 1, 2, 3, 4 pra fazer uma boa. Meio vagalume, né? Mas vai enfrentar, vai ter um jogo favorável. Mas eu prefiro ficar, de repente, com o Marlon Freitas, por exemplo, tem uma média de 3,22, muito parecida, mas é mais regular, ó. Tá? Eu só tô falando pra sair dos mais escalados, enfim, né? E de repente num bom desbarato dá até pra botar um Marlon Freitas aí, porque o Vasco não vem bem, vem tomando muito gol e assistência de meio adversário. Mas nesse momento, claro, né? E claro que eu não posso deixar de indicar aqui, pontuou mal na última rodada, mas o Vinícius é um cara que vai tá muito bem no Campeonato Brasileiro. Vai enfrentar um Inter que tá subindo de produção, mas tá com uma média de 5,98, né? E sempre dá pra esperar alguma coisa aqui do Vinícius dentro de casa. É um cara que bate falta, bate escanteio, né? Bate penalidade, certo? O problema é que o Inter aqui, ó. Não, o Inter cede uns pontinhos. Não, negativa mais do que cede. Nos últimos jogos aí é que cedeu alguns pontos aí, ó. Dos meias adversários, principalmente em termos de desarmes, né? De repente Sobral aqui pode ser uma boa, porque desarma mais, né? Nisso é de ponto de vista mais ofensivo. Giovanni Augusto vem caindo bastante, mas tá com uma média de 4,94 jogando em casa. Ó, caiu um pouquinho aí nos últimos jogos, ó. 25ª, 26ª, 27ª, bem mal. A última pontuação boa dele aí foi na 22ª rodada. Mas é um cara que tem potencial aí, né? Jogando dentro de casa, daquele time ali do Curitiba. É o cara mais perigoso ali no meio de campo ali. Ele igual o Desani. Goiás cede uma quantidade considerável, hein? Giovanni Augusto aí. Se não tiver no principal, um bons baratos com certeza vai estar.
eu dar uma olhadinha aqui no Galdesani. Vejam só, como eu falei, ó. Pra goleiro eu tô convicto nas minhas indicações. Zagueiro mais ou menos, lateral tá complicado, né? Pra mim assim, pra decidir, não vejo nada muito. Mas meia tem bastante, tá? Ó, o Galdesani, 5.34 jogando em casa. Muita regularidade também, ó. Muita regularidade. É, realmente. Eu vi o Jovem Augusto 2.70, precisando. A gente viu que o Inter cede bastante desarme, né? O Sobral pode ser uma boa, tá com uma média de 5.38 jogando em casa. Tá? Fez 4 desarmes contra o Galo, olha só. 2 contra o Atlético Goianiense, 2 contra o Sport, 2 contra o Curitiba, 3 contra o Grêmio. De repente o Sobral vai comer uns pontinhos aí, te entregar uma pontuação aí só em desarmes, né? Mas eu prefiro ficar ainda com o Raul, pela grande quantidade de desarmes aí que o São Paulo cede para jogadores de meio de campo. Cara, para meio de campo tá sortido, de repente com mais tempo aí na live a gente vai dar uma analisada, tá? Criei muito com o Vinícius aí, mas como eu tô indo por enquanto com o Moledo, né? Mas o Vinícius tá entre as melhores opções, certo? Pra rodada. Vou insistir no Arrascaeta de novo, né? Vou insistir no Arrascaeta de novo, porque, queira ou não queira, o clássico aí, Fla-Flu nos últimos anos vencendo um clássico aí de média de 2, 3 gols aí por partida, né? Então alguém vai ter que dar uma assistência, por exemplo, né? Giovanni Augusto caiu um pouquinho, Patrick tá me agradando demais, certo? Tava querendo muito com o Patrick nessa rodada. Nenê pode surpreender por causa do pênalti, né? Tem um histórico bom. Raul também pode desarmar demais, porque o São Paulo é o time que mais cede desarme pra meia, né? Sobral, Galdesani, mas nesse momento aqui eu vou com o Jean-Pierre, tá? Vou com o Jean-Pierre, por mais que o gráfico dele aqui não esteja bonito. Ali no nosso querido Catimba Street a gente viu que a média dele dentro de casa é boa, cobra pênalti. E vou com o Cittadini. Vou com o Cittadini nesse momento, para diferenciar um pouquinho, tá? Criei muito com o Patrick. Ainda tô um pouco na dúvida, vou ser bem sincero, tá? Vou ser bem sincero para vocês. Mas eu tô dando a opção aqui por enquanto, né? Eu tô escolhendo por enquanto o Cittadini pelo desempenho dele fora de casa e pelo momento ruim do Botafogo, que vem de 4 derrotas seguidas dentro de casa, tá? Vamos lá pra meia. Meia também tem bastante, hein, gente? Vamos deixar aqui em assistência, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Flamengo é o time que mais faz assistência com jogadores de ataque dentro de casa. Nos últimos 5 jogos, Grêmio também e o Bahia é o que mais cede, hein? Atacantes do Grêmio aqui, com certeza, estão entre as melhores opções para a rodada. Deixa eu até botar aqui atacante aqui, certo? E vamos botar aqui já direto do nosso querido Imortal. Ó, PP vejo com uma boa, com toda certeza deve ser um dos mais escalados, tem uma média de 8.16, né? Em casa negativo apenas aqui, ó, na 27ª rodada. Nos demais jogos, e esse aqui eu acho que ele entrou no finalzinho do jogo, tá? Nos demais jogos aqui, ó, vem pontuando muito bem dentro de casa, com uma certa regularidade. Bahia vem cedendo ponto demais aí, ó, Bruno Henrique, Pedro, né? O próprio Vitinho, o William, Rony, olha só a quantidade de pontos que vem cedendo, né? O Bahia, né? Vem tomando muito gol fora de casa. E o Diego Souza também, tá? Diego Souza tá com 4,79 de média dentro de casa. É um cara que costuma oscilar, mas nos últimos jogos aí, ó, vem marcando gol direto, tá? Inclusive ele e o Brenner são os jogadores com o maior número de gols na temporada 2020 no futebol brasileiro. Então vejo sim com bons olhos, assim como o Flamengo também aqui, ó. Então assim, ó, eu vejo de maneira assim, ó, bem nítida e bem clara aqui, ó. Só em termos de assistência que a gente tá vendo aqui, ó. E Grêmio e Flamengo são as melhores opções, tá? E em termos de assistência para os times que vão jogar em casa, Botafogo cede muito aí, ó. Quem quiser botar aqui um Kaiser, de repente tá valendo a pena. Ah, de repente tá valendo a pena. O Botafogo tá cedendo assistência. Deixa eu ver, tomando gol. Ó, Flamengo e Botafogo vem tomando muito gol de atacante também, ó. Veja como esse clássico aqui, ó, também tem tudo pra sair bastante gol, gente, ó. Vocês vão rir de mim, mas quem quiser dar uma apostada no Fred, pode dar certo, tá? E aqui, ó, realmente o Atlético Paranaense é uma boa. Mas dos times que vão jogar fora, quem é que anda fazendo muito gol com os seus atacantes? São Paulo. E dos times que vão jogar em casa, quem é que anda fazendo muito gol com os seus atacantes? Flamengo e Grêmio. E o Bahia cede muito. Então assim, ó, tá bem clara a rodada pra mim, tá? Ataque, Flamengo, Grêmio, São Paulo, tá? Correndo um pouquinho por fora aí, Atlético Paranaense e Fluminense. Em termos de ataque, tá? Deixa eu dar uma olhadinha em pontuação média, já que a gente tá vendo gol aí. Novamente Flamengo, novamente Grêmio, já que o Galo e o Palmeiras não vão valer. E novamente o Bahia é o que mais cede pontos. Novamente é o São Paulo que mais pontua fora de casa. Não, tô convicto, gente, ó. Realmente, as melhores opções para essa rodada aí, ó, são os atacantes do Grêmio, são os atacantes do São Paulo, tá? Média de 5.73 jogando fora de casa, o Luciano. O Luciano tá com muita regularidade, mais participativo do que o Brenner, tá? Então, nesse sentido, eu prefiro ficar realmente com o Luciano, né? Pela movimentação, porque ele pontua em mais scouts que o Brenner. Mas o Brenner também tá? Tá com uma média de 4.71, muito cada daquela mitada. O Brenner também é aquele tipo de jogador assim, ó. É 2, 3, 4 pontuações para dar uma mitada. 2, 3, 4 pontuações para dar uma mitada. O Luciano é mais regular. Mas, como eu falei, o Diego Souza e o Brenner são os artilheiros do futebol brasileiro, né? Nessa temporada aí com 22 gols cada um.
Gabigol também não tem como deixar de fora. Ah, fez aquela caquinha lá, xingou o juiz, que até eu achei que foi errado, porque ele tava correndo de costas. Como é que ele ia saber se era ou não? Mas eu não tô aqui pra comentar futebol, tô aqui pra dar dica de cartola. Vejo sim o Gabigol com bons olhos, porque eu vi retrospecto, tá? O Bruno Henrique já fez gol em clássico contra o Fluminense, fez, mas o cara que desse elenco que mais fez gols contra o Fluminense foi o Gabigol, tá? E bate pênalti, né? E bate bem. Vai voltar agora, tá desvalorizado, isso é bom. Vai voltar provavelmente assim, meio assim, querendo mostrar serviço, né? Se pesou na consciência o que ele fez, né? E queira ou não queira aqui, ó, tirando a expulsão, é um cara de muita regularidade, tá? É um cara de muita regularidade. Deixa eu dar uma olhadinha no Fluminense aqui. O Fluminense tomou gol do Cano. O Fluminense não é um time de tomar muito gol. Assistência no Marrone. O Fluminense não é um time de tomar tanto gol assim, né? Como a gente viu aqui, ó. De times adversários, né? O Flamengo tem uma boa média. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, gol aqui, só pra comprovar o que eu tô falando. Tomou apenas um gol. Mas o Flamengo, o desempenho que é bom. Aqui o Grêmio é o ideal, ó. Dobrar o Grêmio essa rodada até que não seria ruim, ó. Porque o Bahia, além do Grêmio fazer, o Bahia toma bastante. São Paulo também faz muito, mas o Bragantino não toma quase nada. E aqui, ó, o Fluminense, ó, como eu falei, ó. Quem quiser arriscar num atacante do Fluminense, o Marcos Paulo, né? Um Fred. Não é de todo ruim, não, ó. O Flamengo anda tomando bastante gol, né? De atacante adversário. O Fluminense anda fazendo, certo? Então vejo assim, ó, de maneira muito nítida mesmo, atacantes do São Paulo, certo? Tanto o Brenner quanto o Luciano. Do Grêmio, tanto o PP quanto o Diego Souza. Do Flamengo, tá? Tanto o Gabigol quanto o Bruno Henrique. O Bruno Henrique mais regular, tá com uma média de 7.01 dentro de casa, ó. E é um cara com bastante regularidade. Deu uma escorregada aqui, ó, na 16ª, na 19ª, mas é um cara bem regular, certo? O Gabigol é porque fica mais centralizado, bate pênalti, mas não se esqueça que o Gabigol, a chance do Bruno Henrique jogar o tempo todo é enorme. O Gabigol de jogar meio tempo ou dividir o tempo com o Pedro é maior, né? Essa que é a questão. Renato Kaiser jogando fora de casa, como a gente viu ali, o Botafogo vem tomando muito gol, é uma boa. O Kaiser tá com uma média de 6.51 jogando fora, só negativou aqui na 24ª e vira e volta, faz um golzinho também fora de casa, tem um desempenho muito bom. E o Botafogo, por sua vez, vamos dar uma olhadinha aqui no Botafogo. Deu assistência ao Mosquito aqui. Tomou o gol do Bergerson, tomou o gol do David, tomou o gol do Ítalo, do Claudinho. Não, Botafogo toma bastante gol. Toma bastante gol de atacante nos últimos jogos, sim. O Kaiser é uma boa, com certeza. Realmente. É Flamengo, São Paulo e Grêmio. Tá aí correndo um pouquinho aí por fora ali o Kaiser. Tá certo? Nesse momento aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Tá um pouco valorizado. Eu gosto de jogadores mais participativos. Apesar do Brenner jogar mais centralizado, tá? Vou com o PP, vou com o Luciano. Tá? Queria ir muito com o Bruno Henrique. Ele tá com muita regularidade. Mas o Gabigol bate pênalti e tá desvalorizado. Apesar de ser o capitão mais escalado. Esse aqui é o problema, né? Mas eu vou nesse momento de Gabigol, tá? Porque o histórico dele é um pouco maior aí em termos de gol do que o do Bruno Henrique, né? Jogando contra o Fluminense. Aqui em treinadores, técnicos. Quem é que mais vem cedendo pontos aí, conquistando? Realmente o Palmeiras é o Grêmio. O Grêmio realmente pelo Bahia, pelo que cede Bahia. E tirando aqui o Atlético Paranaense e o Palmeiras, que não vão valer esses jogos, o Grêmio é o time disponível para rodar que mais conquista pontos jogando dentro de casa. No momento realmente o Renato jogando em casa é a melhor opção ao meu ver. Tá? Mesmo que eu tô com 3 jogadores ali do Grêmio, né? De capitão, vou botar o PP por enquanto, tá? Eu acho que o confronto é mais favorável. O Bahia anda tomando muito gol, certo? A gente viu ali que o histórico é grande ali de gols feitos pelo Grêmio e sofridos. Por enquanto eu tô com o PP, tá? Mas isso aqui, gente, é só um esboço, certo? Vai ter live sábado, né? Sábado, desculpa, gente. Vai ter live quarta-feira. Esse final de semana vamos dar uma folgazinha que é Réveillon, né? Final de semana de Réveillon. Quarta-feira é o primeiro jogo da rodada, mas é só final de tarde. Então vamos fazer live meio-dia, quarta-feira, tá? Por quê? Porque daí dá oportunidade pro pessoal. E a quarta que eu falo, gente, é quarta-feira, dia 6, tá? Véspera da rodada, tá? Então não é a quarta-feira agora amanhã, não. Amanhã não. É a outra quarta-feira, na véspera da rodada mesmo. Vai ter live ao meio-dia, quarta-feira. Tá ok? Então por enquanto aí, ó. Isso aí é só um esboço, tá? Do time principal, né? Não fiquei muito convicto ali com o sistema defensivo. Do meio pra frente até que tô mais convicto, principalmente o ataque, tá? Custando 135,90 cartoletas. Esse aí é o time principal do canal. Um esboço, né? Pra 28ª rodada. Pessoal, então é isso, tá? Esboço do time principal, é claro, né? Na live de quarta-feira, dia 6, véspera, né? Da 28ª rodada, meio-dia, né? A gente tira as dúvidas, certo? Amanhã, quero ver se eu lanço aí o vídeo de bons e baratos de valorização, para ver se a gente dá uma folguinha aí, né?
Vai ser o primeiro final de semana aí sem live aí durante muito tempo aí desde que começou o Cartola. E claro, e esse é o penúltimo vídeo do ano, né? O Cartola não termina, vai até fevereiro, né? Até o final do Campeonato Brasileiro. Mas eu já vou desejar aqui para vocês boas festas, né? Um feliz ano novo aí. E muita saúde, paz e prosperidade para todo mundo aí, que não tem sido um ano muito fácil. Certo? Então se você já é inscrito, deixa aquele like. Se você não for inscrito, convido humildemente a se inscrever no canal. Vamos lá, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração. Vamos que vamos. Fui!